Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal. Sejam bem-vindos a mais um dia de Vlogmas e hoje eu conto pra vocês um pouquinho sobre A Bela e a Fera, o conto que todo mundo conhece e as duas versões nessa edição linda da Zahar. A história começa falando pra gente sobre um comerciante muito rico que tinha filhos e filhas. As duas filhas mais velhas desse comerciante eram insuportáveis, gananciosas e um pouco más. Elas eram muito fúteis e só se preocupavam com beleza e em arrumar bons maridos. A filha mais nova do comerciante era chamada de Bela porque ela era realmente muito bonita, ela era uma pessoa muito doce, muito gentil, muito amável e se preocupava com todo mundo na casa. Esse comerciante perdeu toda a fortuna e precisou mudar junto com a família, junto com os filhos, para uma casa no interior, que não tinha empregados, não tinha luxos, e isso fez com que a Bela aprendesse a cuidar e fazer todas as tarefas domésticas, já que eles não teriam mais empregados, e a vida luxuosa de antes. Nesse meio tempo, as irmãs continuavam seguindo, a vida normal como antes, com luxos, e elas só se preocupavam em arrumar esses bons maridos e sair por aí pela cidade. Até que um dia o comerciante recebe uma carta dizendo que o navio estava atracando no porto e esse navio continha suas mercadorias. Essa seria a chance dele recuperar a fortuna. Antes de sair de casa, ele decide perguntar aos filhos o que eles queriam que o pai trouxesse dessa viagem. Todo mundo pede artigos luxuosos, caros, as irmãs mais velhas, Mas a Bela é a única que tem o bom senso de pedir somente uma singela rosa, porque ela sabia que o pai não teria condições de trazer presentes muito caros. Então ele faz essa promessa que, voltando para casa, traria tudo que os filhos tivessem pedido. Mas infelizmente, quando ele chega até o navio, ele descobre que o navio já havia sido saqueado e a sua fortuna havia sido roubada. Então ele continua tão pobre quanto antes. Na volta do comerciante para casa, ele passa pelo meio de uma floresta e encontra um castelo. Ele decide parar nesse castelo para poder se restabelecer da viagem cansativa e lá ele dorme, come, a comida aparece misteriosamente na frente dele, as roupas aparecem misteriosamente lavadas e passadas na cama dele e ele não encontra ninguém na casa, nenhum empregado, nem o dono, ninguém. Parece que ele está sozinho. Aí, como ele já está restabelecido, ele já está se sentindo forte, preparado para seguir viagem, ele decide então ir até a roseira que tem nesse castelo e arrancar uma rosa, porque ele lembra que fez um pedido para Bela. Como ele não tinha fortuna nenhuma, ele não pôde trazer nada que os outros filhos tivessem pedido. Mas a rosa era o único presente que ele poderia trazer. Aí, quando ele arranca a rosa dessa roseira, uma fera misteriosamente aparece na frente do comerciante, assustando muito. E a fera fala para ele que agora ele deveria pagar pelo crime que ele cometeu por ter arrancado a rosa, mesmo ele tendo sido super bem tratado no castelo, e que agora o comerciante seria o seu prisioneiro. E é então que ele fala que ele tem filhos e que essa rosa é para a filha dele, e a fera decide então deixar que o comerciante siga a viagem com a promessa de entregar a rosa para a menina, mas voltar para o castelo para ser o seu prisioneiro. Quando o comerciante chega em casa, ele conta para os filhos sobre todo o dinheiro que ele perdeu, que continuam, na verdade, sendo tão pobre quanto antes, e que agora ele tinha arrumado um problemão, porque ele deveria ser o prisioneiro em um castelo de uma fera. Todo mundo fica super exaltado, mas a Bela é a única que mantém o bom senso e diz que ela então se sacrificaria no lugar do pai. Afinal de contas, ele entrou nessa enrascada por causa dela, da função da rosa. E aí a Bela decide então ser a prisioneira do Fera. E quando a Bela chega no castelo, para surpresa dela, apesar da aparência do Fera, o Fera é muito gentil, muito doce, tanto quanto a Bela. Ela tem as melhores noites de sono, ela descansa bastante, ela come das melhores comidas, ela é super bem tratada pelo Fera, porque até então a gente pensa, por ser uma fera vai ser maltratada, mas não. E é então que o Fera se declara para ela, declara o amor, pede ela em casamento. A princípio ela rejeita, mas depois ela aceita, porque descobre que ama o Fera apesar da sua aparência. E aí então toda a maldição do Fera é quebrada e ele volta a ser o príncipe que ele era antes. Bom, essa é a história de Bela e a Fera que todo mundo conhece e é uma versão incomum tanto no conto de Madame de Beaumont, que foi o segundo escrito, quanto na versão estendida da história, que é um romance, na versão da Madame de Villeneuve. A versão original, escrita em 1740 pela Madame de Villeneuve, é uma versão que não é indicada para as crianças, porque ela tem uma linguagem muito mais rebuscada, o tom da história todo é um tom um pouco mais pesado, mais sombrio,
ela é dividida em partes e, apesar de ter os elementos em comum da história, ela não é indicada para as crianças. Já a versão clássica, que todo mundo conhece, da Madame de Beaumont, escrita em 1756, é a versão que é conto, que é bem mais curtinha, mantendo somente os elementos essenciais da história. Então todas as partes mais rebuscadas são deixadas de lado, porque é pra gente examinar exatamente o que é essencial para o leitor não ficar perdido. A linguagem é muito mais simples, sutil, o tom da história também é muito mais leve. Essa sim é uma versão apropriada para as crianças e é nessa versão que a maioria das pessoas conhece, que foi transformada na história da Disney. Claro que no conto também há as descrições dos personagens e do local, mas não é uma descrição excessiva, então faz com que o leitor mantenha o foco na história, que é realmente o mais importante. Em ambas as histórias, nós não temos aqueles objetos falantes, como a gente costuma ver nos filmes da Disney, certo? Então, em ambos, tanto o conto quanto a narrativa, nós não temos esses personagens transformados aí em objetos falantes. O que me leva a crer que na época que o conto e a narrativa foram escritos, os empregados não eram valorizados, então eles não tinham o porquê de receber, né, toda essa atenção. Então nós não temos indícios algum de outros protagonistas, de outros personagens. A gente só sabe que as roupas do comerciante eram limpas e estavam sempre organizadas. A comida aparecia misteriosamente, esse misteriosamente deveriam ser os empregados, mas como eles não tinham relevância na época, não faziam parte da história. E nas duas versões desse livro também falam sobre fadas que aparecem para lançar a maldição no príncipe, transformando-o em fera, e depois transformando de volta em príncipe, e também menciona um fato muito interessante sobre a inteligência, que não era visto como algo essencial na época. A Bela é descrita como uma menina inteligente, o fera também era muito inteligente, mas eles se sentem, digamos assim, um pouco culpados por serem inteligentes, porque a inteligência não era uma virtude. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha um pouco mais aprofundada. Eu tentei trazer alguma coisa diferente pra vocês, até porque a história da Bela e a Fera todo mundo conhece, então não tem spoiler aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam se vocês querem mais resenhas de clássicos eu posso trazer pra vocês, e quais outros clássicos vocês gostariam que eu trouxesse resenhas. E eu espero muito que vocês estejam gostando desse vlogmas. Deixem um like nesse vídeo, deixem um comentário. Não se esqueçam que dia 31 vai sair um vídeo de perguntas e respostas, onde eu respondo as perguntas de vocês, sano a curiosidade de vocês a respeito da minha vida pessoal, profissional, do Leituras de Dani. Então esse vídeo vai ficar nos cards pra vocês. É isso, muito obrigada por terem assistido, um beijo, tchau!